maneira que você educa seu filho, você conseguiu evoluir ao longo dos anos? A gente já começa com uma reflexão. Luana Maroto é psicóloga, está aqui para ajudar a gente nesse debate, né, Luana? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Beta, obrigada. A Daiane também está aqui porque ela tem uma princesa em casa, não é isso? Sim. E qual é o seu sentimento quando você viu essa imagem que a gente acabou de mostrar, Daiane, do pai cometendo aquela agressão com o filhinho? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Olha, um sentimento de revolta, né? Uma tristeza, né? Porque, assim, eu já agredi muito minha filha e hoje eu nem penso em fazer isso. O tanto que eu já agredi ela, hoje dói em mim, né? Antes doía e hoje dói mais ainda de lembrar de como eu tinha essa raiva dentro de mim e descontava nela que não tinha nada a ver com os meus problemas de adulto, né? Como você conseguiu mudar isso em você? Bom, primeiramente meu esposo, que é o padrasto dela, ele não gostava de ver eu agredindo ela, ele achava muito exagerado, né, a forma com que eu tratava ela, né, na hora de corrigir. Aí ele ficava sempre conversando comigo, né, nunca na frente dela, né, para poder não tirar minha autoridade, né, mas sempre, né, quando eu estava sozinha, ele pegava e chamava minha atenção, né, dava aquele puxão de orelha e falava, né, que não achava certo, né, que eu exagerava. E aí eu fui refletindo, né, fui pegando com Deus, pedindo orientação, né, para mim poder conseguir me acalmar e não descontar nos outros, né, as minhas frustrações, né. E com isso eu consegui. Ela tem quantos anos hoje? Hoje já está com 9. E você percebe diferença? Ela, de fato, ela mantém essa obediência que talvez antes, não sei se ela te correspondia também com obediência no momento de uma correção com agressividade, e ela hoje, como que ela também corresponde? Eu antes até falava, né, que os outros falavam, nossa, mas ela te respeita muito. Eu falava, não, ela me respeita, não, ela tem medo de mim. Porque ela sabe que se ela aprontar, ela vai apanhar. Hoje em dia, não, hoje em dia eu já vejo que é mais o respeito mesmo, não é o medo, não. Quando eu falo as coisas com ela, ela me escuta por respeitar a minha autoridade, né, por eu ser mãe dela. Luana, o que diz a psicologia a respeito desse assunto? Porque muita gente que está assistindo agora o programa, eu sei o que vocês vão falar, porque nós já vivemos essa geração. Eu também passei por isso, não morri, estou aqui até hoje, e até precisava disso, que eu era muito arteira. Mas a gente precisa entender que as coisas evoluem, né? O que diz a psicologia sobre isso, os estudos? Sim, já não era bom antes, né? Hoje, então, com tanto estudo avançado, é pior ainda. Não só a psicologia diz, mas a ciência diz, né, que isso só traz impactos, né, invisíveis muitas vezes na saúde mental da criança, né, prejudicando a autoestima, causando medos, trazendo transtornos de ansiedade, transtornos de depressão. A criança, ela vai crescendo com esse medo que a Daiane falou, né, e com aquele sentimento de incapacidade, né, como se ela não fizesse nada correto, como se nada que ela fizesse fosse assertivo ou adequado, como se sempre fosse uma sensação de inadequação, né? E, contudo, o pai, a mãe, vai reforçando esse comportamento dela, fazendo com que ela repita, né? Isso que eu ia perguntar, o que a gente acaba ensinando mais para a criança nessa hora? Serve como uma correção ou o que acaba prevalecendo na cabecinha dela essa postura de agressividade? Se o único momento que uma criança tem a atenção dos pais é quando ela está fazendo alguma bagunça, tendo algum comportamento inadequado, e o pai reforça com essa agressividade, possivelmente esses comportamentos vão se repetir, né? Que ela está tendo aquela atenção naquele momento. E existem outras formas, né? O problema é que os adultos, na grande maioria das vezes, fazem o que a Daiane também falou. Eles extrapolam a raiva, né? Regulam as emoções através da agressividade. Então, se o adulto ele não para respirar, não entende que a criança, a gente está falando de crianças até 6 anos, mas a gente pode esticar um pouquinho. As crianças, elas não entendem o que elas estão sentindo. O comportamento delas é grave por quê? Para você educar, não basta que ela te obedeça no sentido de controle, mas você tem que ensinar guiando. Então, olha, você está tendo esse comportamento porque você está frustrado, você está com raiva ou você está chateado. E ensinar, explicar, né? Só que a maioria dos adultos não consegue fazer isso consigo. E a criança, ela aprende muito mais com os exemplos do que só com castigos, né? Empurrões, como foi esse caso absurdo, né? No meio de uma via pública. E aí eu pergunto para você que está acompanhando o programa, são 2 horas e 33 minutos, como você educa os seus filhos? Você é a favor dos castigos físicos,
né? Manda pra gente, embora a gente saiba, né, que tem a lei da palmada, que proíbe isso, mas a gente sabe que na prática ainda existem muitos pais que usam, né, da força física para tentar educar o filho, mas só que a gente precisa corrigir essa palavra, né, que não é educação, né, Luana? Exato, isso é uma agressão, é uma né? agressão. O tapa passa, mas os impactos emocionais ficam na criança. Isso é muito importante dizer. Tem aqui comentário já, boa tarde, Roberta, isso aí não é pai não, eu, graças a Deus, nunca bati no meu filho. Outro relato, boa tarde, não apoiei nem bati nos meus filhos, acho uma brutalidade, eu fico muito pé da vida com meu filho e minha nora quando batem no meu neto. Ei, Robertinha, boa tarde, cenas de doer o coração, é verdade, né? Nossa... Dei palmadas nos meus filhos, sim, me arrependo de algumas correções e achei excessiva, mas para mim isso não é correção, e sim agressão, aquilo que a gente acabou de falar. Muitas vezes os pais descontam a raiva de algo nas crianças, não podem bater em quem fez raiva, né? Então desconta em quem? Nas crianças. Outro relato também, Beta, aqui é a Josiane, não sou a favor de espancar, o diálogo é melhor, mas às vezes é necessário deve ser uma varinha, né, que ela quis dizer aqui, ó, a varinha com cautela, que ela botou varandinha, mas acho que é varinha. E aí isso traz uma pergunta interessante, Luana. Diante dessa situação aqui, como que a gente consegue se regular emocionalmente para não deixar chegar a esse ponto? Porque vem a pirraça, não vem a pirraça? Sim. Não vem? A gente já não está falando só da educação. Vem aquele momento em que a criança bate de frente também com você. Como é que a gente se regula emocionalmente? É importante dizer aqui, Beto, que a gente está falando de educar filhos, que eu acho que é uma das missões mais difíceis que um ser humano pode exercer na vida, né? Minha mãe sempre fala isso. É muito. Imagina, você não consegue para você algumas coisas, você vai ter que ensinar outra pessoa a fazer isso. Então, considerando isso, a gente precisa entender que a saúde mental, ela perpassa por diversas atividades. Então, assim, de repente, eu vou fazer terapia e vou virar o melhor pai do mundo. Não é bem assim, só por causa de uma terapia. É você se cuidar, você fazer atividade física, você consumir leituras que te ajudam a guiar outras pessoas. Tem um livro excelente que eu sempre gosto de indicar que chama O Cérebro da Criança. São 2 neuropsiquiátricas que eles ensinam a lidar com o cérebro da criança do 0 aos 12 anos de idade. É um livro super didático. Tem ele em audiobook nas plataformas. Mas se os pais viveram isso, né, a chance dele replicar na educação do filho é grande? É muito maior, claro. Ainda mais com esse discurso de que eu vivi isso, estou aqui até hoje, nada me aconteceu. Será que nada te aconteceu? Porque se você está fazendo o mesmo, é porque muito te aconteceu e você não parou para olhar sobre isso. A gente também quis trazer um pai aqui para o nosso estúdio. Ele chegou, Ivan, obrigada, tá? Pela sua presença, papai da Helena. Como é que você foi criado e como que você tenta educar a Helena? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra falar sobre paternidade. Sou muito feliz, né, de ser pai da Helena. A Helena está com 4 anos e a Helena, por ser minha filha, princesinha, eu cuido dela assim com muito carinho e tento criar ela na conversa. Eu fui criado diferente. Meu pai me criou meio que na porrada, foi firme, né? Naquela criação mais como os mais antigos agiam, né? E eu sou cristão, eu creio na Bíblia e fala, não poupeis a varas ao teu filho, tem escrito lá. Só que eu acredito que isso tem que ser melhor interpretado. Eu acho que tem um momento que na adolescência, juventude, que se chegar que está passando do ponto, se precisar de ir para uma agressão talvez ponderada, não, né, agressiva demais, pode se executar. Mas a menina, uma princesa, uma criança, você tem que conversar com ela. Se você puder educar ela na conversa, olhar no olho, é o que eu tenho feito com a minha filha. Nunca levantei a mão para ela, nunca encostei a mão nela. Ela está com 4 anos. Agora vem o José. Minha esposa está com 8 meses de gravidez. Daqui um mês aí está vindo o José. E eu já estou com a mentalidade, eu acho que essa mentalidade é que eu puxei do pai, assim. Ele eu vou já pegar mais pesado. Pesado que fala assim, caiu, levanta, não vou ficar adulando. Porque ele é um homem. O homem, eu acho que ele tem que aprender a se virar mais sozinho, não vou adular tanto. Mas isso não quer dizer que eu vou bater, que eu vou agredir, nem nada. Mas você mais firme na criação. Quando a Helena parte para a pirraça e quando ela te desafia, te afronta, que se não chegou essa fase, vai chegar, tá? Como é que você consegue controlar o seu emocional? Hoje, por ser
maduro o suficiente, né? Com 41 anos e ela ter 4 anos, eu ganho na inteligência emocional. Então, assim, eu nunca alterei, eu nunca saí de si com ela, porque quando eu vejo que ela está fazendo pirraça, eu falo, ó, você vai continuar assim? Então, nós vamos fazer isso aqui depois, na hora que você melhorar essa sua agitação aí, a gente volta com o que você quer. Eu trabalho com a inteligência emocional com ela, e aí ela acaba cedendo. Às vezes ela está querendo chorar, pirrar, saiu da escola, aí entra no carro, porque está muito legal a escola, muito animada e tal, tira da escola, aí ela já entra no carro querendo o celular, querendo mais endorfina. Eu falei, calma, vamos conversar, como é que foi a escolinha? Minha boca está cansada, papai. Eu falei, mas vamos para a pracinha? Olha, para a pracinha você tá descansada, mas para conversar com o papai a boca está cansada? É a boca só que está cansada, papai. Aí eu falei, calma, aí eu vou conversando com ela. Essa tem lábio, hein? Essa tem lábio. Né? Olha só, vai vendo, hein, pai? Tem aqui o comentário da Thalita Oliveira. Não acho certo corrigir batendo. Temos que conversar com as nossas crianças e orientar para que sempre possamos resolver da melhor forma, viu? Eu ainda mando um grande abraço pra gente. Outro pra você, viu, Thalita? Jânio também fala, é preciso que saibamos diferenciar o que é disciplina de uma agressão. Uma disciplina educa, né? E eu não concordo, né, que a disciplina por correção, como é que é? Não entendi, que a disciplina, correção não é eficaz. Por isso temos crianças, adolescentes, jovens sem nenhum respeito. Muito interessante entrar nessa esfera aqui que o Jânio está falando, porque por outro lado, a gente também vê, tem muitos relatos de crianças que mandam nos pais, de adolescentes que se bobear estão andando já na cara de pai e mãe, né, com nenhum respeito. E aí, a gente tende, como ser humano, ou ir para 8 ou para 80, né? Existe o caminho do meio, Luana? É o infinito que a gente busca para tudo na nossa vida, esse equilíbrio, o caminho do meio. Por isso que quanto mais autoconhecimento, mais regulado eu estou, mais fácil é para educar. Eu não vou me abalar com uma pirraça de uma criança. Por mais desgastante que seja, por mais que em alguns momentos da nossa vida isso aconteça mais e mais vezes, e dessa forma eu acabo ficando mais cansado. Isso é fato, o seu cansaço ele não vai ser invalidado. Porém, você precisa ser esse ambiente validante, aliás, né? Esse ambiente validante para essa criança, principalmente na primeira infância, né? Agosto, inclusive, estou representando Agosto Verde, né? É a conscientização da primeira infância, né? O quanto que a criança precisa ser assistida, porque é uma idade que vai determinar grande parte de como ela vai levar a vida. E as pessoas hoje têm muita dificuldade de sentir, Roberta. Você precisa ensinar o seu filho a sentir. Ele vai sentir dor, ele vai sentir se ele cair. Tá tudo bem, isso não torna ele mais fraco. Isso torna ele autoconsciente das coisas do mundo que ele vai viver com a gente ou sem a gente. Tem um relato aqui muito interessante, Roberto, eu sou contra a violência física, né, nas crianças. Eu fui muito espancada pelo meu padrasto e pela minha mãe. Eu sou a filha mais velha e tudo que os outros irmãos faziam, era eu que pagava. E com isso, né, me revoltava. Eu fugia de casa para não ser espancado. Não sei qual é o nome da pessoa, mas é interessante a gente mostrar quais são os impactos que isso pode trazer na vida de uma pessoa, às vezes a longo prazo, né? Quantas pessoas já sentaram aqui nessa cadeira, gente? Hoje a gente estava conversando sobre isso, que lá na vida adulta vão, né, às vezes ter alguma questão de depressão, de uma síndrome do pânico, uma ansiedade, mas que está relacionada a um trauma na infância e geralmente com violência na infância, né? Isso é mais comum do que a gente pensa, Luana? Com certeza, isso é muito comum, né? São questões traumáticas mesmo, que impactam na vida da pessoa como um todo. E, às vezes, por não querer sentir, por não fazer contato, às vezes, por não ter tempo, ela vai levando uma vida até que acontece outro acontecimento impactante, outra vivência, né? Lá na frente, que desencadeia tudo aquilo que ficou tamponadinho naquela panelinha de pressão lá atrás. Você percebe, Daiane, que, por exemplo, a maneira com que sua filha hoje se relaciona com você no momento que você está chamando a atenção dela é diferente do que quando você usava a agressividade? Sim, é diferente porque antigamente, né, quando eu batia, né, quando eu bati nela até ela ter uns 6 anos por aí, né? Depois dali para lá eu comecei a botar minha cabeça em ordem, né, e comecei a corrigir mais, botando castigo, tirando desenho, tem? Mas só que antes eu via o medo, né? Eu via que ela se assustava, não podia me ver que já tinha aquele susto do vai brigar, vai bater.
Hoje em dia, não, né? Ela é aquela coisa assim, viu aprontando, mas sabe que só vou, no máximo vou dar um grito. Às vezes nem põe de castigo, nem nada, só dou chama aquela atenção e pronto, e deixo por isso mesmo. E então, hoje em dia eu vejo ela mais carinhosa comigo, né? Ela vem mais abraçar, mais beijar do que antes. Ivan, você que foi criado então, né, de outra maneira aí, como os modos mais antigos, isso deixou alguma marca na sua vida adulta hoje, por exemplo? Deixou muitas marcas da minha vida e do meu irmão mais velho. Eu acho que o respeito e o medo, ele assim, é uma linha limiar muito próxima, assim, né? Eu tinha mais era medo. Depois eu descobri que não era respeito. Eu tinha morrer de medo, porque ele batia para valer. Ele batia com todas as forças. Isso na adolescência, tá? Com 15, 14, 16... que já aguentava a pancada, já era um menino já com corpo, né? Então, assim, quando criança batia, mas bater para deixar marcas no corpo mesmo, muitas marcas, com 15, 16 anos batia forte. Meu pai de chegar a cansar, de ter que tomar fôlego para bater mais. Mas também eu era adolescente atentado na escola. E aí eu penso hoje eu tento colocar um limite na minha filha de, vou contar até 3, 1, 2, firme. Já sabe que no 3 eu vou chegar firme perto dela. Mas para botar um respeito que chega beirando ao medo. Mas eu não quero que ela tenha medo de mim, não. Agora, eu fico pensando, quando chegar na adolescência, se for um filho... Eu tenho um filho menino agora. Se ele for igual eu fui, ou a metade do que eu fui, eu tenho que aprender a saber como eu vou lidar com isso. É um desafio. É um desafio. Se precisar de bater, eu vou bater. Mas não vou espancar. Acho que espancar não existe isso. Assim, eu fui espancado. Porque se desse certo, eu teria dado certo na minha juventude. E eu fiz muita besteira na juventude. Meus 20 aos 25 anos, eu fiz muita besteira. Se tivesse dado certo, eu teria sido corrigido dos 15 aos 20 que eu estava com ele. Então, acho que espancamento, jamais. Dona, o nosso tempo já praticamente acabou, mas só deixa uma dica para os pais que estão tendo essa consciência e falam, poxa, eu preciso mudar a minha maneira de educar o meu filho. Se conecta com o seu filho, né? Eu acho que os laços, né? Quanto mais você se conecta com ele, mais você se fortalece. Quanto mais agressividade, mais você enfraquece os laços com o seu filho. Tenta compreendê-lo, tenta ensinar as emoções. Na hora da raiva, respira. Não está dando conta de resolver nesse momento? Fala assim, meu filho, olha, eu não dou conta de resolver agora, espera. Geralmente é dentro de casa, dá uma voltinha pela casa, volta. Fala, mamãe não está dando conta agora. Tá difícil pra gente também. Reconheça, é difícil. Deixa trazer a humanidade, porque a gente também não tem todas as respostas o tempo todo. Mas não usa da agressividade, porque as consequências vão fazer com que você se sinta pior. E esse ciclo é infinito, ele não para nunca mais. Rompa esse ciclo, olha para você, respira, pratique práticas meditativas, ensina seu filho a respirar. Parece conversinha fiada, mas funciona. Só que tem que praticar todos os dias. O nosso cérebro, ele é treinável. Perfeito. Obrigada, Luana, pela sua dica valiosa. Foi super rápido. É legal. Nosso cérebro é treinável, viu? Você pode dominar, sim, o seu cérebro. Obrigada também, Ivan, pela sua participação com a gente. Um beijo, dá um beijo nas crianças em casa, tá, gente?